Um simples erro ao cortar a unha do seu cão ou do seu gato pode fazer com que ele fique traumatizado, sinta dor e sangre muito. Pois é, você sabe como cortar certo a unha do seu cachorro ou do seu gato? Não? Meu nome é Vitor Rafael, sou médico veterinário formado há mais de 15 anos e hoje eu vou te explicar tudo sobre como cortar a unha corretamente do seu pet. E essa é uma dúvida muito comum e muitas vezes muitos tutores pedem para a gente cortar a unha do cachorro ou do gato durante as consultas. E vocês têm que entender principalmente que essa tarefa não pode ser uma tarefa mecânica, e sim uma tarefa emocional. Por quê? Principalmente porque as patas dos cães e dos gatos, elas são membros altamente sensitivos, ou seja, eles sentem dor, eles sentem calor, eles trocam uma parte do calor do corpo deles através das patas, então são membros, né, que são altamente sensíveis, juntamente com seus anexos, as unhas. Além disso tudo, todas as vezes que a gente segura a pata de um pet, a gente leva a sensação para ele de perda de controle, ou seja, o cachorro não consegue correr, o gato não consegue pular, então isso na cabecinha deles leva a uma perda de controle emocional. E por último, a gente tem que sempre lembrar que muitos pets já passaram por esse processo de corte de unha e muitas vezes foi traumatizante. E assim, um pet que tem confiança e se sente confortável, ele é colaborativo, ele deixa o tutor ou o veterinário fazer aquele ato, o corte de unha. Agora, um pet que tem muito medo ou é agressivo, ele é repulsivo, ele não vai deixar você mexer. Então, para o cão ou para o gato entender que a gente pode fazer o corte de unha e ter um corte sem estresse, a gente precisa seguir três pilares, que é a previsibilidade. Então, é legal o cão não ficar, ou o gato não ficar em um ambiente muito barulhento, estressante e tudo mais. Então, ele ter previsibilidade do que está acontecendo e tá calmo. O segundo é manter ele seguro, mas não com muita força. Então, se ele quiser pular, correr, você deixa, porque ele tem que entender que se ele estiver incomodado, ele pode sair. E o terceiro é a recompensa. Depois que você fez todo esse processo, conseguiu cortar a unha, é você oferecer um petisco, uma brincadeira ou bastante carinho para ele entender que aquilo tudo foi muito legal. E se você acha que eu estou falando isso tudo só para cão, você está enganado. O gato funciona igualzinho. E agora eu vou ensinar a vocês como a gente faz o treino desses pacientes. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer tudo bem gradual, nunca fazer tudo de uma vez. Então, no caso das unhas especificamente, como a gente pode fazer? Primeira coisa é fazer com que o animal entenda que a gente possa tocar naquela região sem causar nenhum problema. Então é a gente começar com um leve toque na região das unhas e das patas dele, sem associar medo, sempre fazer como um carinho ou qualquer coisa nesse sentido. A segunda etapa é a mais fácil, é você mostrar o objeto para o pet sem causar nenhum tipo de trauma. Deixa ele cheirar, lamber, para ele entender que aquilo lá é inofensivo. E lembre-se também de dar sempre um petisco ou agradá-lo após você fazer esse movimento. Agora uma dica especial para os felinos. Quando você tiver com um gato para tentar cortar a unha dele, o ideal, antes de você já pegar o cortador e cortar de uma vez, é você ensinar ele que você pode pressionar a unha para que a garra dele saia para fora. Não sei se todo mundo sabe, mas a garra dos felinos fica escondido dentro da pata deles. Então você tem que pressionar a ponta do dedo para a garra dele sair. Essa etapa é importante você fazer sem o cortador. Então você começa a ensinar para o seu gato que você pode pressionar e a garra dele sair sem causar nenhuma dor para ele. E por fim, a parte mais importante técnica, aonde é o lugar certo, qual altura e como cortar a unha. Toda unha, seja de cão ou de gato, tem um vasinho que passa dentro dela e um nervinho. Exatamente. Essa região é chamada de sabugo. E é importante a gente entender onde fica essa região e conseguir mais ou menos imaginar ou visualizar dependendo do tipo de unha de cada pet. Por isso eu fiz essas imagens para vocês entenderem. A unha clara, você consegue ver a parte rosada, que é o sabugo. Aí essa região você nunca pode cortar, sempre corte abaixo. Na unha escura, você não vê o sabugo, não vê então a veia e nem muito menos a inervação. Então a regra é muito simples, corta sempre menos do que você acha que deve cortar. E sempre só a ponta da unha. E outro detalhe importante é você tentar cortar meio em diagonal, nunca em reto, porque isso evita rachaduras e desconfortos. Em alguns pets, quando a unha está muito grande, o ideal é você fazer no corte aos poucos. Por quê? Você consegue fazer a regressão do sabugo, dessa região que eu falei que tem a ver em inervação. Então, se a unha do pet está dando uma volta, você pode cortar, mas você não corta muito perto do sabugo, porque essa região pode ser sensível e às vezes pode até sangrar. Então, você vai cortando aos poucos. Corta uma boa parte e depois, se precisar parar de novo, você espera alguns dias e apara de novo. E o erro mais comum que a gente pega quando o tutor corta a unha do pet em casa é usar o aparelho errado. Então, ou o tutor usa alicate, que não é próprio para cão e gato, que é aquele alicate de ser humano, ou às vezes usa tesoura também. Eu já peguei tutor usando tesoura para cortar a unha de gato. E eu não preciso nem falar que terminou de forma trágica, né? Então, assim, evite usar equipamentos que não são próprios para corte de unha de cada espécie. Ou seja, você vai cortar a unha com um cortador de unha do cão para cão,
cortador de unha do gato pro gato. Doutor, cortei a unha e tá sangrando. O que eu faço agora? Bom, não tem muito o que fazer. O certo é você colocar o pó hemostático, que é vendido, muitos pet shop, casa de ração você consegue encontrar. Agora, se você não tem esse tipo de pó, a única outra alternativa que nós temos é a farinha maizena. Isso mesmo. Ela é recomendada, inclusive, em livros de primeiros socorros para veterinária. Então você pode colocar na região para fazer uma solução de tamponamento. Vai fazer com que pare de sangrar. Se possível, use um algodão ou uma gaze na região e pressione junto. Caso isso não ocorra, você tem que levar ao veterinário. Isso é primeiros socorros, não um tratamento definitivo. Se voltar a sangrar, estiver sangrando muito, o paciente estiver com dor, você não tem opção, tem que levar no veterinário. E para finalizar, assim como em nós em humanos, os cães e os gatos também têm doenças que atingem a região da unha e das patas. Então é importantíssimo se o tutor vê que tem rachadura, lesões em mais de um dedo ou em mais de uma unha, evite de cortar sozinho. Leve no veterinário primeiro para avaliação, identificação da doença e tratamento correto. E cortar a unha do seu pet em casa, de jeito nenhum deve ser uma coisa traumatizante, nem para o tutor e nem para o pet. Deve ser uma forma de carinho e união entre os dois. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com todo mundo que você acha que é importante. Me siga nas minhas redes sociais, que é o Vitor_Rafael no Instagram. Muitíssimo obrigado e até a próxima.